Elano, Oba. amanhã tem seleção brasileira, né? Diante da Alemanha. E eu vou ser muito franco com você. Eu sei que você também é um cara que não tem meias-verdades, fala a verdade. Você ficou muito chateado de não ter sido chamado para o jogo de amanhã. E você acha que, de alguma forma, a eliminação da Copa América, o Mano passou um pouco de responsabilidade para aqueles que não foram convocados? Olha, a tristeza e a chateação existe, porque eu acho que eu tenho condições de permanecer e continuar na seleção brasileira. Não acho diretamente que isso tenha acontecido, né? Pela pessoa, pelo que eu conheci do Mano. Mas se for uma opção dele, eu vou continuar fazendo o meu trabalho dentro do Santos para que eu possa voltar. Mas é que no Brasil, quando acontece um erro, né? E eu diretamente não sou culpado por todos os problemas, mas eu me incluo neles. Elano, agora falando do clássico contra o Corinthians, né? Você conquistou um Campeonato Brasileiro que tirou o Santos de uma fila enorme, fazendo um gol, né? Que praticamente deu o título ao Santos lá em 2002. Você sabe o quanto para o torcedor do Santos esse clássico é importante. A gente até falava aqui do Dracena, que é um jogo à parte, né? Para o torcedor do Santos é um campeonato à parte enfrentar o Corinthians. Você também encara esse jogo desta maneira e você parece que fez as pazes com a torcida, aquilo que aconteceu na Vila, no último jogo, lá no Pacaembu, a gente praticamente não viu ninguém pegando no seu pé, nada disso, né? Não, cara, vou falar a verdade para você. Eu aprendi, eu estava conversando isso com os mais jovens ali no meio agora, antes do treino, que você vai passando a sua idade, você vai criando uma certa experiência que você... Lógico que tem coisas que não tem como passar despercebido, mas tem coisas que você se concentra, quando você entra dentro do campo, você procura deixar as coisas de fora não se afetar. Então, eu, particularmente, tive um erro dentro do jogo, foi um do jogo do Flamengo, onde eu não fui mal. Acabei tendo um erro de irresponsabilidade, como eu já disse isso. Mas eu não tenho problema, tenho certeza que a torcida santista não tem problema comigo. São 5 anos de Santos, vamos colocar assim, né? Título de Libertadores, Brasileiro, Campeonato Paulista. Então, eu acho que eu fiz um grande trabalho dentro do Santos e vou continuar fazendo. E o jogo de amanhã é mais um grande clássico. Acho que eu e o Léo conhecemos bem, né? Por ser os mais velhos de Santos. E a gente vai procurar sempre fazer o melhor, porque a gente conhece como é jogar contra o Corinthians. Elano, aqui à direita. Com relação ao jogo de amanhã, você acredita que o jogo é crucial para o andamento do Santos no campeonato? Uma vitória é importante para o que o Santos pretende fazer no campeonato? Ou se o Santos, por exemplo, perder amanhã, não é tão importante assim, já que existem 3 jogos a menos, vai passar a ser 2 agora? Não, sempre que você venha perder um jogo, é triste e é preocupante. Mas a gente vai procurar sempre fazer o melhor, porque a gente quer estar melhor colocado na tabela. E nós começamos contra o Ceará, foi uma importante vitória. E agora respeitando a equipe do Corinthians, que é uma equipe que vem jogando junto há algum tempo, que tem um elenco, um grupo muito junto, né? Um conjunto muito grande, e há algum tempo vem jogando junto. Mas a gente sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas qualidades, para que a gente possa fazer o melhor e esperamos sair amanhã da noite de felicidades. Lano, não é a primeira vez esse ano que, na véspera de um jogo importante, surgem especulações e boatos de saída de jogadores, principalmente envolvendo Ganso e Corinthians. Foi assim no primeiro clássico no Paulista e voltou essa semana. Como é que vocês, dentro do elenco, veem essas conversas que surgem sempre antes de jogos importantes? Cara, desculpa, eu não quero ser mal educado, sabe? Não quero ser, mas eu prefiro não falar mais sobre o Ganso e o Corinthians, porque já vim 2 ou 3 vezes aqui falar para vocês, né? E às vezes eu acabo colocando certas coisas e tem pessoas que eu não conheço que estão envolvidas nesse tipo de coisa e acho que não cabe a mim decidir isso. Eu procuro fazer o meu trabalho e deixar isso de lado, desculpa. Elano, você falou que está tudo bem com a torcida, mas você acha que uma vitória, uma boa atuação contra o Corinthians pode servir para acabar com essa história? Mas não tem problema, é que às vezes vocês estão criando certas coisas, principalmente em Santos, sabe? Vocês ficam criando algumas coisas aqui dentro que há problema, porque sempre batendo nisso, acaba com isso. Se vocês param de falar, acaba com isso, mas se vocês não param de perguntar, eu continuo falando. Então, continua sempre alguém alimentando isso. E todo mundo sabe, nós santistas, eu que tenho 5 anos de clube, eu que sou um cara que cresci profissionalmente aqui dentro, então não tem problema nenhum. Tenho que agradecer o torcedor santista. Então, enquanto a gente ficar lá, vocês me perguntando e eu respondendo, vai ser sempre a mesma resposta, e o mesmo pergunta, a mesma resposta, e não há problema nenhum. Elano, você, durante toda a sua carreira, você nunca teve problemas para jogar em qualquer posição. E, pelo menos pelo que a gente sentiu, você vai jogar amanhã numa posição um pouquinho diferente, um pouquinho mais adiantado, né? Talvez até fazendo a função que o Ganso fazia, e está na seleção.
Uma função que no primeiro semestre lhe rendeu muitos gols, foram 13 gols em 20 jogos. Como é que você vê essa nova função no jogo contra o Corinthians em relação ao que você vinha jogando? Olha, independente da função que eu venho exercer, né, a melhor coisa é que você exerça bem essa função. Então, no primeiro semestre, tive a possibilidade de jogar assim há algum tempo, fiz gols, é porque você fica mais próximo do gol, então você acaba tendo algumas oportunidades. Eu não vejo como problema ou jogar pelo lado direito, ou jogar um pouco como 3 do meio, quando a gente vem jogando, ou jogar dessa maneira, como meia. Eu acho que há algumas opções que eu venho criando ao longo da minha carreira, né? E espero, aquilo que eu digo, eu sempre procuro sempre fazer o melhor. Eu espero que amanhã, se fosse nessa função ou em outra, que eu possa ajudar sempre o Santos. Se você perguntar para para o torcedor santista, 10 entre 10 torcedores vão preferir que o Ganso e o Neymar, amanhã, estivessem na Vila Belmiro e não defendendo a seleção brasileira, né? O torcedor santista pode até sentir orgulho de vê-los na seleção, mas gostariam de vê-los amanhã em campo contra o Corinthians. E no caso dos jogadores do Santos? Olha, eu acho que a gente ver sempre uma convocação, às vezes o clube não deixa, não libera, mas a seleção brasileira eu vejo como um presente, né, cara? Aquilo que a gente sonha. Quando você nasce no futebol, você sonha de estar na seleção brasileira. Eu acho que nós temos que entender e respeitar, né? Porque se trata de uma camisa amarela de muito respeito. E nós jogamos num clube também maravilhoso. Mas eu acho que nesse momento, acho que eles estão felizes. Se eles estivessem aqui, eles estariam muito felizes de estar disputando o Clássico, tenho certeza. Mas nós temos, se tratando de seleção brasileira, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é muito gostoso estar lá, é muito legal. Mas eu tenho certeza, nós aqui vamos fazer de tudo para que eles se sintam dentro do campo e felizes lá depois do jogo. Elano, depois daquele episódio das vaias, você chegou até a comentar que poderia sair do clube e tudo mais. Não deu uma semana, surgiu a informação de que o Anzi da Rússia enviou uma proposta para o Santos, para o seu futebol. Queria saber se você teve conhecimento disso, sairia do clube para ir para o futebol da Rússia, e como é que está hoje o seu relacionamento com o torcedor? Meu relacionamento está como eu disse para ele. Toda vez que a gente ficar alimentando isso, toda hora isso não vai acabar, mas não há problema, nem comigo, nem com o torcedor. O respeito é muito grande. E proposta existe, porque graças a Deus a minha carreira é uma carreira estável. A partir do momento que você vem a público e fala que você quer sair, aparece, graças a Deus, 3, 4 propostas para você sair. Mas o meu momento é bom, é feliz, de volta perto das minhas filhas, que é o que eu mais prezo na minha vida. E paciência, vamos continuar trabalhando. Dificuldades, erros e acertos acontecem, críticas acontecem, eu respeito. E eu não mudo a minha maneira de ser. Eu sou um cara, da mesma maneira do primeiro dia que eu esteve aqui, até agora eu vou continuar sendo o mesmo. Elano, pelos números, o Corinthians tem mais desfalques. São 3 jogadores considerados titulares. Só que os 2 que o Santos tem, né, são os grandes destaques do futebol brasileiro no último ano, vamos dizer assim, na última temporada. O ingrediente do Corinthians estar, inegavelmente, numa queda, e o Santos colocando os jogos em dia e precisando de pontos, tudo isso vai fazer o jogo ficar melhor ainda? Você acredita que é um jogo que, teoricamente, tem tudo para ser quente? Olha, independente de quem joga, de desfalques, o time completo dos dois lados, cara, se trata de Corinthians e Santos e Corinthians. É uma rivalidade, os dois times querendo vencer, porque se trata de uma grande paixão dos dois lados. E nós vamos procurar sempre fazer o melhor, porque a gente sabe o que representa um jogo desse. Nós conhecemos o Paulo e o Ney como ninguém, porque a gente convive com eles aqui dentro. Mas acho que todo desfalque de um time é lamentado, né? Mas eu acho que independente de quem jogue, cara, se trata sempre de um grande jogo. Outra coisa, esse treinamento dos 3 zagueiros aqui, né, como desse vocabulário do futebol, dá para dizer que é um migué ou isso pode acontecer? Cara, eu digo porque assim, desculpe, claro. O Santos não vem usando essa formação. Sim. Né? Não vinha, aí chega o Muricy não usa a formação. E hoje ela aparece aqui. Mas ele já usou isso algumas vezes, né, cara? Até mesmo no Fluminense, acho que ele usou bastante 3 zagueiros. E contra o São Paulo, nós jogamos assim no Morumbi. Eu, particularmente, eu não sei. Eu acredito que nós treinamos dessa maneira. Se há mudança, se há alguma... Não sei te dizer. Mas a maneira que nós treinamos e estamos preparados para jogar amanhã é essa.
Não, a gente sabe o potencial do Santos jogando na Vila, mesmo com os desfalques das duas equipes. Continua o favoritismo do Santos? O Santos é favorito para esse clássico? É assim que vocês pensam? Ou existe um equilíbrio natural quando se enfrentam Santos e Corinthians, mesmo na Vila? Não, quando se trata de um clássico, tem que ter muito respeito e muita tranquilidade. Eu acho que não há favorito em nenhum dos lados, independente de onde joga, porque se trata de duas grandes equipes do Brasil e o Corinthians está melhor colocado hoje, mas é aquilo que eu digo, não tem favorito porque se trata de um grande clássico, cara. E quando há um clássico, a gente tem que entrar bem ligado porque é um jogo completamente diferente, é muito difícil e diferente de muitos jogos que temos. Elano, aqui quando você fez aquela citação de que se continuasse um problema com a torcida, você preferia deixar o Santos, e agora disse que por conta disso, né, por ter sido você, surgiram propostas para o seu futebol. Depois que isso aconteceu, você passou o quê para os dirigentes? De que você tinha o desejo de não se transferir, de ficar aqui até o Mundial? O que eu passei para os diretores e dirigentes, eu passei para vocês na coletiva. Eu não passo nada, cara. Eu sou um cara bem direto. Não fico, se eu tiver que falar, a primeira pessoa, se eu tiver algum problema, vai saber é o Muricy, que é o meu comandado. É a primeira pessoa a saber de qualquer tipo de problema que eu tenho, o pessoal, o físico, o mental. Não tenho problema nenhum, cara. Estou feliz. Um erro. É que quando acontece um erro, 2 erros, vamos dizer, né? Copa América e Santos aqui na Vila contra o Flamengo, se cria 1000 coisas. No Brasil, todo mundo fica feliz com erros dos outros. Não todos, não posso generalizar. Alguns ficam bravos, outros ficam felizes, outros torcem, outros não torcem. Então, cabe a mim respeitar, cara, trabalhar. Estou aqui todo dia, estou feliz no Santos, não vou sair e pretendo ficar por aqui até quanto eles me aguentarem. A pergunta é meio óbvia, acho que a resposta também vai ser óbvia, né? Você fez muitos jogos contra o Corinthians. O inesquecível é 2002 mesmo? É marcante, né? Porque eu sempre digo que foi onde o Santos voltou a ser um Santos de verdade. 2002 foi onde o Santos retomou toda a caminhada de títulos, né? Então, eu tenho certeza que é muito marcante para mim. Então, vamos pegar as coisas positivas que nós temos aqui dentro e seguir, porque o Santos é muito maior que tudo. E aquele 2002, na fase de classificação, já tinha sido um chocolate no Pacaembu, um 4-2 com 2 gols seus, né? Não, todos os jogos contra o Corinthians são grandes jogos, né? O meu respeito pelo Corinthians, porque lá também tenho grandes amigos e eu devo respeitá-lo, como respeito todas as equipes sempre. Valeu. Ok, pessoal, obrigado.